Eu falo que você tem que estruturar igual banco e monitorar igual trading. Se você fizer isso, você tá operando super bem. E eu sou aquela pessoa que mais acredita que o agro é tudo. Então, tudo que é possível ali tá relacionado ao agro, a gente olha e pensa se é, claro, possível colocar nas estruturas de um CRA e de um FIAGRO, mas a gente gosta de pensar muito fora da caixa. Acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é: tem risco de clima? Porque esse é o risco imponderável. É aquilo que você não controla e se existir algum evento de clima, o setor vai sofrer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Carol Oliveira, Head de Análise da plataforma de fundos da XP. E hoje estou aqui com a minha fiel escudeira, Natália de Sá, para a gente convidar uma gestora que está acabando de nascer, mas não é nada nova. A AZQuest no seu braço agro, com a Maria Tereza e o Dalice Silva. Gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. O prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês aqui. Gente, para quem quiser conhecer um pouco mais, né, da AZQuest, a gente já fez alguns episódios, então pode começar pelo episódio 45 do Outliers, é uma maratonazinha, e aí vem aqui para a Célula Agro pra gente falar desse novo braço da AZQuest, né? Então, gente, para começar, Dalício, Maria Tereza, vulgo TT, gente, porque a gente aqui diminui o nome de todo mundo. Queria saber, como é que a carreira profissional de vocês começou e como é que vocês foram parar na AZQuest? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. A minha trajetória começou zero no mercado financeiro, eu falo que eu caí recente aqui nesse mundo e tenho aprendido muito, mas já no agro não, eu nasci no agro, a minha família é de produtores rurais, tanto por parte de pai e mãe, então sou do interior de São Paulo, de Adamantina, sempre cresci, estive ali muito envolvida no dia a dia, nunca tanto na parte profissional, porque nova, criança, depois quando até fui tomar minha decisão do que fazer de faculdade, nem levei em consideração o agro, não tinha ainda uma aspiração de trabalhar no setor. E então, resolvi fazer direito, vim para São Paulo. Até na época, acho que meu pai pensou, nossa, agora que essa menina nunca mais vai vir trabalhar no agro mesmo. E eu falo que eu tive um processo ao contrário. Foi em São Paulo que eu me aproximei realmente, mais ainda do agro pelo lado profissional. Eu vim morar com a minha tia, que era irmã do meu pai no início. E ela tinha também a fazenda dela, trabalhava nisso e era muito envolvida em grupos, em lideranças femininas no agronegócio, estudava muito. E foi ela, acho que a primeira pessoa ali que me influenciou a falar, olha, você não tem opção, seu pai tem 2 filhas mulheres, você precisa se inteirar pelo menos para você saber o que está acontecendo e em algum momento eu conseguir ajudar. E nisso eu falava, não, tia, mas onde eu vou me inteirar, né? Eu trabalhava em escritório, com M&A societário, fazia estágio. Então, não tinha muito, assim, não via muito na época operações do setor. E ela falou, não, tem um grupo da Sociedade Rural Brasileira que é a Rural Jovem. E você vai lá. E eu falava assim, não vou, só vou ter eu de mulher, eu vou fazer o quê? Eu não vou lá. Aí eu falo que ela não me deu um empurrãozinho, ela me deu um coice que eu tive que eu caí lá. E aí ela falou, não, você vai. Eu falei, um dia eu criei coragem, falei, quer saber, vou. Cheguei lá, tinham 30 homens e 2 mulheres, eu falei, pelo menos tinha outra mulher lá. Mas tudo novo, eu entrei muda e saí calada. Eu falo, só escutei, fiquei aprendendo tudo que o pessoal tava falando, mas eu falo que desde aquele momento eu nunca mais saí. Acho que aí do agro e realmente a partir desse momento, toda a minha carreira acabou migrando e criando realmente essa trajetória no setor. Continuei indo nas reuniões. Depois de um tempo, eu acabei assumindo a liderança do comitê de juventude, que a gente chamava de Rural Jovem. E foi aí que realmente eu me envolvi, a gente tinha vários eventos com jovens, fazia reuniões, eventos grandes com empresas, CEO de empresa, diretores, para entender realmente e aprofundar dentro de cada cadeia do setor. Em seguida, óbvio, você vai conhecendo pessoas, eu fui trabalhar no escritório boutique de agronegócio, o Belo Mesquita, toda a parte consultiva, então realmente ali eu comecei a me especializar já como advogada no setor. Fiquei um tempo lá.
Lá também a gente trabalhava na Indústria Brasileira de Árvores, que é a associação que representa todos os produtores de papel e celulose, as grandes empresas. Então, foi também quando eu comecei a ampliar o leque ali de cadeias de conhecimento do setor, tanto na parte jurídica como também governamental, institucional, porque a associação acaba tendo muito esse outro lado, né? Depois disso, fui para o Demarest, aí também focada no agronegócio, fiquei fazendo a parte de societário e M&A ali um tempo, até que, aquelas coisas impensáveis. Eu sou a pessoa que agora eu falo que eu nunca mais vou falar nunca, porque tudo que eu falei que eu nunca ia fazer, eu fiz. Então, antes eu falava, não vou morar em São Paulo, vim morar em São Paulo. Aí eu falava, não, governo, jamais vou trabalhar no governo. Fui trabalhar no governo, eu conhecia o secretário, né, que me convidou, que ele foi presidente da Rural justamente na época que eu estava lá no Comitê de Liderança e Juventude, o Gustavo Junqueira, e quando ele recebeu o convite para ser secretário, ele falou, não, preciso de uma advogada comigo, porque ele também não era de governo, então toda aquela questão, nossa, setor privado, vou para governo, preciso ter alguém que me ajude ali, ele me convidou, e eu falei, não, no primeiro momento eu falei, não vou de jeito nenhum, o que eu vou fazer no governo? Nada a ver. Mas conversando com as pessoas falavam, não, é a sua chance de ter um mestrado realmente na prática em agro. Em paralelo, eu tinha começado meu MBA em Gestão e Economia na FGV de Agronegócio, eu falei, junto os dois, né, a teoria e a prática, falei, acho que vai ser uma ótima escola, e de fato foi. Eu falo que foi a melhor experiência profissional que eu tive, acho que o governo, a gente abre muito a cabeça. Eu também ali saí de uma cabeça muito só de advogada, e aí você passa a olhar tudo. Então, você aprende a parte institucional, governamental, sobre gestão, sobre pessoas. É realmente além do direito ali que eu acompanhava, mas de fazer projeto, de acompanhar, de desenvolver, e de como o desafio que é você caminhar numa estrutura de governo que é muito diferente do que é no privado. Então, falo que realmente foi assim, acho que é a melhor escola e mestrado que eu tive. E no agro, que aí nessa altura eu já não tinha mais dúvida de que era onde eu queria atuar e ficar. Fiquei nesses 3 anos e meio entre a Secretaria de Agricultura e a Invest São Paulo, que é uma agência de promoção de investimentos do estado de São Paulo. Na Invest, eu era responsável por uma carteira de clientes que tinham projetos de investimento no estado, focado em agronegócio, alimentos e bebidas, setor têxtil, setores ali que tem a ver no que a gente fala que estão no grande ecossistema do agronegócio. Após isso, o governo sempre foi uma experiência, tu falava, trajetória, que em algum momento chegaria ali ao fim. Eu comecei a pensar em como voltar para o setor privado. E aí eu falo que depois de você, às vezes, fazer tanta coisa diferente, eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir sentar e ser só advogada. Mas era o que eu não conseguia pensar em outra coisa. Eu falava, mas também vou para a empresa, também não quero fazer só, às vezes, uma área específica de empresa. E aí, um dia, batendo papo com o Idalício, eu conhecia o Idalício nesse período, ele vai contar, mas a gente teve o período governo juntos, ele no federal e eu no estadual. A gente fez um projeto juntos, que foi também uma grande escola, né, desafiador. A gente manteve contato e um dia conversando com ele veio me pedir uma ajuda. Eu falei, não, consigo te ajudar. E aí eu falei, o que você tá fazendo, né, da vida? Ele, voltei pro setor privado. E eu tava naquela fase assim, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu falei, Eu falei, como foi sua volta? Eu falei, vamos bater um papo. Eu falei, vamos tomar um café, porque eu quero conversar com pessoas que passaram pelo mesmo momento que eu. E aí, eu acho que até no início ele não entendeu, né? Acho que ele falou, o que é essa louca e quer conversar comigo? E aí, no meio, a gente conversando no almoço e eu contando, assim, então... Ele acho que nem sabia de todo o meu histórico, né? De advogada. Exato. Então, foi curioso que a gente bateu papo e, de repente, falou, não, peraí, já sei, você vem trabalhar comigo. E do nada, aí eu falei... E assim, eu jamais tinha ido com a ideia de... assim, resultar em algo. Era realmente um bate-papo de escutar pessoas com experiência parecida. E aí ele falou no meio do almoço, falou assim, não, olha, não posso te falar ainda, mas não vai para outro lugar sem falar comigo. Em 1 semana, no máximo, eu te procuro. Eu saí de lá achando que ele era louco, né? Falei, que é esse louco? Eu falei, não. E ainda por cima, mercado financeiro. Eu falei, nossa. Eu falei, que eu vou fazer? Eu não sei de mercado financeiro ainda. Eu falei, não vai dar certo. E aí a gente começou a conversar. Foi um trabalho de convencimento que eu falava pra ele. Falava, mas eu vou ter que aprender muita coisa do mercado. Eu sei de agro, sei de direito. Eu falei, isso aí, assim, depois da experiência de governo, eu falo que tudo a gente aprende. Eu falei, o mercado financeiro vai ser novo pra mim. Eu falei, agro não. Eu falei, agro pode
deixar que eu tenho conforto. E aí ele falou, não tem problema. Falou, é isso que eu preciso, de uma advogada no time que tenha essa parte de relacionamento, conheça do setor e consiga aí pensar em como a gente enxerga, origina oportunidades e depois estrutura de uma forma aí também com o olhar jurídico tudo que a gente vai fazer. E aqui estou há 4, 5 meses. Falo que foi a melhor decisão. Ele me convenceu a tomar uma decisão aí super certa. E estamos super animados, empolgados aí nessa nossa nova estratégia de agro e na ZQuest, que óbvio é uma casa que quando eu comecei ainda a pesquisar, falar com as pessoas falavam, não, você tá indo para uma das melhores casas, né? Então, realmente eu falo que foi uma proposta sedutora e irrecusável. Fazendo um parêntese aqui, a gente também tem na nossa área uma advogada que resolveu vir para o mercado financeiro, graças a Deus, todos os dias, que é a minha xará, que é a Carol Cardilli. Carol, um super beijo para você. Eu de verdade me empolgo muito quando eu vejo a TT contando essa história. Primeiro porque eu acreditava muito que, assim, o time precisava ter uma combinação de talentos, né? Então a gente chega lá daqui a pouco, só vou contar um pouquinho da minha história. E assim, aí eu tinha chegado na TT 2 talentos, um de advogada, outro comercial. Você percebe que ela fala bem, fala empolgada, e ela fala bastante. Então, eu gosto de falar, vocês vão de verdade. Eu falei, cara, isso aqui é bom, isso, eu gosto disso, vem pra cá. Então foi mais ou menos isso, mas assim... a minha área, eu acho que comecei no mercado financeiro em 2001, fui trabalhar com risco, né? Eu sou físico de formação, depois tinha feito uma extensão em matemática, depois eu fui estudar um pouco de economia e eu falei, cara, já tô velho para graduação, esquece, aí já não tinha mais paciência, fui fazer mestrado em economia depois, né? Mas aí eu trabalhava com risco, trabalhei entre 2001 e 2005 com risco em adquirente de cartão de crédito, então foi bem legal. Cobria uns setores fáceis, tipo companhia aérea, 2001 a 2005, consegue imaginar? Eu acho que nessa janela de tempo fecharam 3 empresas, né? Transbrasil, e a gente perdeu um dinheiro bom. Depois VASP, a gente perdeu acho que 30% da exposição. Quando o Varig quebrou, a gente ajudou, empurrou, assim, não perdeu R$1. Eu falei, cara, aprendemos a fazer esse negócio, né? Então, de verdade, eu fico bem feliz com isso. Então, mas aí, 2005, e aí aconteceu essa série de coisas, por exemplo, com o setor aéreo, e eu percebia que era difícil mensurar na hora de, por exemplo, do bônus, assim, como quanto dinheiro eu preveni de perder, né? Entrava sempre uma métrica subjetiva. Eu falei, não, eu acho que eu tô na posição errada, né? Tem que sair do freio aqui e ir pro acelerador. Então, eu decidi ir para a mesa de negócio. Aí apareceu uma oportunidade na tesouraria do Bradesco. Então, eu fui trabalhar na tesouraria. Primeiro na mesa de clientes. Depois, fui para a mesa proprietária. Sempre renda fixa, assim, muito crédito. Muito bonde. Nessa época, tinha muito mais bonde. Não tinha quase mercado secundário de debêntures. Então, mas já tinha um mercado secundário forte de eurobond no offshore. Que é o mercado internacional, então você opera no mercado internacional, empresas brasileiras, a gente operava muito disso. Fiz isso até no Bradesco, depois no BV até 2011, então 2005 a 2011 eu fiz isso, então eu era do buy side, tomando decisão de alocação em renda fixa local e internacional, empresas do Brasil e de fora do Brasil, então toda a gama de especulador, de mercado de tomada de decisão rápida e tudo isso, eu fazia isso. Aí tinha vindo a crise já de 2008, já tinha mudado todo o desenho de risco nos bancos, de verdade. Então o banco antes tomava muito risco e parou de tomar risco. Eu falei, cara, agora eu tenho que ir para um fundo, para uma outra coisa, fazer um negócio diferente. E aí eu conheci uma galera que fazia agro já, a Ecoagro. Conheci o Moacir e tal, um cara ótimo, já fazia agro há 20 anos, assim, mas o mercado de CRA estava nascendo. Em 2012 tinha 1 bi de CRA emitido, eles tinham feito 800 milhões do 1 bi de CRA emitido. Falei, cara, tem um negócio interessante, tem uma oportunidade. Eu mudei a carreira e fui fazer sell side disso aqui, eu tinha sido buy side há muito tempo, então eu sabia o que gerava valor de verdade. Falei, cara, acho que eu consigo. Isso foi 2012, né? E eu consigo de verdade fazer essa construção de valor para o buy side. Então eu consigo montar uma estrutura dessa. A gente começou a fazer isso bem, fez algumas empresas, fez bastante produtor rural e aprendi bastante com
nessa época, bastante com os nomes do setor. Depois a gente virou um pouco, fez muito carteira de recebíveis, revendas e várias empresas. Então, mas já estava no mercado há muito tempo, então no final do dia, todo o deal flow de agro passava por lá. Então, cedo ou tarde, a gente conhecia todas as empresas que passavam lá. Foi participando mais desse negócio, eu peguei a área de crédito para poder dar uma reestruturada e deixar com um crédito mais interessante, com mais robustez. Aprendi bastante de estruturação lá dentro também. Eu falei, aprendi tudo isso. E quando veio 2019, pintou uma chance, pintou um convite também de ir para o governo. Eu falei, cara, quem me chamou foi o Salim Mata e o Montesano. Eles me chamaram, vem para cá, vamos, ajuda a gente aqui a fazer privatização. Aí sentei lá, mas eu nunca fiz isso. Não, senta aí, você vai aprender, é legal. Vai por mim, dá pra fazer. Aí sentei lá um mês, eu fiquei olhando assim, falei, tá, entendi. O governo é um grande private equity em desinvestimento, mas nem todas as empresas são boas, tá? Fácil, né? Pelo menos Tá bom, aí comecei a fazer um monte de modelo para privatização de várias empresas, o que dava para privatizar, como privatizar, o que não dava, como otimizar. Então foi bem legal, bem interessante. A gente deixou vários projetos na mesa, alguns estão rodando aí, outros estão por sair em algum momento. Então eu falei que se a agenda mudar, se o governo mudar, eu solto um livro para poder contar como fazer privatização de verdade, como você cria as motivações e tudo isso. Aí fiquei lá enquanto teve toda a discussão técnica, Depois começou uma discussão política de negociar por exemplo, a privatização da Eletrobras, dos Correios, toda a parte técnica tinha sido feita. Eu falei, cara, não tenho a bagagem política para poder fazer a negociação, tá na hora de voltar, Aí eu vim para cá, 2021 passei o ano trabalhando nesse projeto que era uma gestora de alternativos que começasse com agronegócio. Então a ideia era procurar gente para poder ou me aproximar das pessoas ou das casas que tivessem essa visão do mercado de alternativos. E aí me chamou a atenção a ZQuest e eu falei, e também porque a XP tinha feito um deal de comprar uma participação da ZQuest no ano passado. Eu falei, interessante, tem a XP, tem a ZQuest, tem toda a família de produtos líquidos aqui, esse de o mercado de líquidos, os alternativos pode ser o próximo vetor de crescimento da gestora. Aí comecei uma conversa com o time da ZQuest, com o Lawrence e o Walter. Foi um namoro de 6 meses. A gente ficou construindo, desenhando produto, ideia, mostrando o começo, meio e fim da história toda. Aí chegamos num ponto comum ali, fechamos tudo e falei, cara, agora tem que colocar o time para dentro para poder começar a trabalhar. E quando a gente montou o time de verdade, a gente falou, então preciso entender agora como a gente coloca todas essas peças juntas para poder rodar e de tal sorte que funciona. Então eu falei, acreditava muito em originação própria. Então ter uma célula de inteligência que fizesse originação própria ia trazer mais valor, porque no final do dia a gente está na ponta diretamente originando crédito, então isso tem um valor que dá para ser capturado, Então acredito muito em modelo. Então a gente também trouxe gente capaz de modelar para poder fazer. Quer dizer, é difícil falar que físico não acredita em modelo, Então aí eu trouxe outro físico. Equipe 4 pessoas tem 2 físicos. Eu nunca tinha conhecido nenhum físico na minha vida. E agora eu trabalho com 2. É bom que eu tenho gente me traduzindo números e modelos o tempo inteiro. Eu não preciso me preocupar. É o que ela mais escuta, é modelo. Até então eu acho que ela pensava outra coisa sobre modelo, ela entendeu essa parte. Nas primeiras reuniões eles conversavam, eu falava assim, meu Deus do céu, esse grego. Não, porque eles não fazem, assim, físico, conversando e desenhando. Quando eles começavam a desenhar, então, no quadro, eu saía de lá, assim, minha cabeça explodindo. Eu falava, meu Deus do céu, agora tá menos grego, agora já tá, tipo, agora ela daqui a pouco ela já dá aula de modelo também. Posso só perguntar, antes da gente entrar mais no projeto e nas pessoas, o que vocês acham que foram os maiores aprendizados do setor público que vocês estão trazendo agora para o privado? Eu tenho uma boa resposta para isso. Assim, acho que no público é muito curioso porque tem muito conhecimento técnico.
Tem uma galera muito boa, muito preparada e assim, eu cuidava de todas as empresas públicas do governo e todos os imóveis. Então, o secretário adjunto abaixo do Salim, então a gente tinha se organizado, ele toca a parte política, eu tocava a parte técnica, né? Então, de empresa, de tudo quanto é jeito, então entrava para poder discutir energia nuclear, porque ia afetar a privatização da Eletrobras, o Porto de Santos, e mudava de repente para poder discutir o CEAGESP ou o Correios, que é uma empresa de logística, e dentro da empresa de logística tem vários desenhos diferentes. Então, tinha que ter uma capacidade de aprender muito rápido. Eu acho que essa que todo mundo que passar pelo governo vai falar de uma maneira geral, que você aprende a aprender as coisas. Então, você acha o caminho para poder aprender as coisas mais rápido e lá você vai assistir um monte de gente muito preparada tecnicamente que consegue transferir a informação, mas que precisa de um direcionamento para a tomada de decisão. Então, aí a bagagem de privado, principalmente como trader, que tomava decisão o tempo todo, ajudou muito. Fala, não, com esse conjunto de informação, a melhor decisão é essa aqui. Com esse conjunto de informação, vai nesse aqui. Então, foi mais ou menos isso. Acho que um pouco parecido, acho que realmente eu concordo muito. É incrível ver quanto tem pessoas muito boas, muito preparadas e muito técnicas quando você entra no governo, na secretaria. Eu falo que sentar e conversar com qualquer pessoa ali era um aprendizado, porque eles conheciam tudo no estado de São Paulo relacionado ao agro. Então, realmente é uma escola. Eu acho que um ponto que me chamou muita atenção, quando a gente está fora do governo, na nossa visão de privado, a gente costuma ser muito rígido e julgar muito, falar assim, o governo não faz nada. É porque é muito difícil fazer as coisas no governo. E não é por falta de pessoas ótimas, competentes, mas tudo tem processo. E aí você também, no início a gente fala, não, tem que simplificar tudo, você tem que acabar com esses processos. E também não dá para fazer isso. Aí você entende que o processo, ele tem que existir, ele é bom, você tem que seguir processo, porque, querendo ou não, você tá ali trabalhando para toda uma população, você precisa ter certos cuidados e seguir todo aquele script ali. Mas que, óbvio, aí aquele lado privado, a gente falava, não, ok, no início a gente queria brigar com o processo, né? A gente falava, não tem que brigar. Com isso, acaba, não. E aí as pessoas, era muito difícil, porque a gente criava resistência de quem tava já lá. Porque as pessoas falavam, nós estamos aqui fazendo isso há anos, assim. E elas tinham a razão delas, e elas estavam corretas, até um momento que a gente parou de dar murro em ponta de faca e falou, não, vamos unir essas expertises, né? Ótimo. Um ponto, isso, é usar todo esse conhecimento, essa expertise, esses processos, mas com a experiência de setor privado, como a gente torna isso ainda mais produtivo, ainda mais ágil, ajuda. A gente soma essas experiências para um resultado final positivo. E foi um processo muito interessante, porque eu acho que, assim, a quantidade de pessoas que pensam diferente e conhecimento que você tem ali e o resultado, e depois quando a gente começou a ver essas ações em resultado, em projetos de fato, projetos estratégicos de longo prazo, estruturantes, isso foi muito enriquecedor e é muito bom você ver o resultado final. Então, foi realmente uma super experiência e acho que... Se eu puder adicionar mais uma coisa que eu acho que foi bem legal, é que eu saí de lá, a TT falou um negócio muito interessante que abre a cabeça. Eu saí de lá com uma percepção de valor muito diferente sobre, por exemplo, classe de ativo. Eu saí com uma convicção muito grande de que o setor alternativos ia crescer, porque eu vi, tá vindo muito, muito recurso para isso, tá destravando muita agenda. Então, em vários aspectos. Então, infraestrutura é um setor que vai crescer por 20, 30 anos. A agricultura é um setor que vai crescer, agronegócio, né? Que mais que a agricultura vai crescer por 20, 30 anos. Tecnologia, você está vendo um impulso de crescimento muito forte. Sustentabilidade é um tema que foi meio negligenciado no começo, mas ganhou muita força e muito impulso. E também tem Então, é mais fácil e você tem muito mais elemento e muita informação lá para poder conseguir enxergar o trend de longo prazo. Então, é bem curioso, assim. Deu para perceber de verdade quanta informação o governo tem do todo e do indivíduo lá dentro. É uma experiência bem diferente de outras gestoras que a gente conversa. Muito interessante, gente. E aí, passando aqui para a gente falar um pouquinho da célula agro, né? A ZQuest, ela é super conhecida
em vários produtos líquidos, tanto de ações quanto multimercado, renda fixa com Lawrence. Como é que está dividida a célula agro de vocês e como é que é essa interlocução com o time de crédito do Lawrence? Eu acho que dá para dividir essa resposta em duas partes, né? Então, eu acho que a bagagem que eles têm de crédito é muito valiosa para a gente. Porque tem processo, tem conhecimento, então tem rating, tem várias das coisas que ele tem lá já running no dia a dia. A gente conseguiu assimilar e incorporar para poder montar os nossos processos ali. Então eu falei, cara, é importante um núcleo novo começar já rodando igual gente grande, organizado e tudo isso. E aí eu acho que, sem dúvida, o nível de governança que ele tem é muito alto, até porque ele tem um volume relevante sob gestão ali. Então deveria ser desse jeito mesmo, e ele faz isso muito bem. Então acho que emprestou muito conhecimento dessa parte pra gente, né? Mas também tem um ponto que boa parte do que o Lawrence avalia e aloca em risco são empresas maduras, com um nível de governança muito alto, com que a gente chama de high grade, das empresas de mais casa arrumada, né? Isso, mais bem arrumada, você disse bem. E aí, assim, quando você vai pro agro, isso é a pontinha do iceberg. Tem essas empresas? Tem, mas é um número reduzido de empresas desse jeito. Se você for fazer investimento nesse tipo de empresa somente, talvez você não tenha nenhuma vantagem competitiva para poder oferecer para o investidor, né? Essa empresa ele conhece, essa empresa tem muita informação, tem um nível de cobertura alto, tem muita gente cobrindo a empresa, ele mesmo consegue tomar decisão de alocação. Então a gente tem que ir nas empresas que são não tão arrumadas assim, e destravar valor ali, construir valor ali, né? Então, a gente tem um mote lá que a gente repete todo dia, fala, cara, a gente vai pegar uma empresa que está desarrumada e vai ajudar a arrumar, no sentido de trazer mais governança. Lapidar o diamante. Então, às vezes a gente pega uma empresa que tem que não tem balanço auditado, a gente fala, mas você vai ter que auditar o balanço. Às vezes tem um balanço auditado, mas então vai ter que tirar um rating. Aí, já tem rating, vamos fazer um conselho de administração, né? Então a gente vai fazendo elevar o nível de governança das empresas e tem se traduzido num bom destravamento de valor. Então constrói valor para o cara entende a ideia como um todo. E a gente acredita que isso também vai ser um gerador de valor para o investidor. Mas aí tem a segunda parte. Qual o tamanho da célula do agro hoje? Assim, a gente tem no time de gestão hoje 4 pessoas. Porque a gente tem conhecimentos combinados, né? Então, o Carlos ele é muito bom de estruturação e modelagem, que é o físico que a gente falou aqui, né? Então ele trabalha nessas duas partes de estruturação e modelagem, carteiras pulverizadas, ele faz análise desse tipo de produto, vamos dizer assim, né? O Gabriel ele é muito bom de análise fundamentalista de crédito. Então ele tem um histórico, ele passou pelo AFC, passou pelo BID, passou pela Jaive. Então ele já viu vários tipos de crédito, dos créditos mais bem arrumados até os créditos que eu preciso arrumar. Então ele tem uma versatilidade muito grande para poder analisar crédito ali. E no agro, né? E no agro, né? Então ele também cuidou da carteira dentro do AFC, dentro do BID. Inclusive distressed. Então ele tem um traquejo muito grande. E ele é o cara... A gente não precisa nem falar os nomes. Foi curioso, essa semana eu fiz uma reunião e aí a pessoa me contou de um caso específico. E aí eu conversando depois com o Idalice, falando, Idalice, chegou aqui a pessoa falando desse caso. O que você acha desse setor, dessa empresa? Eu dei, 2 informações assim, muito... fica no município tal e é do setor tal. Ele não tava... Eu brinco que ele escuta tudo quanto é lado. Ele tem uns 1000 ouvidos, assim. Aí ele virou assim, é a empresa tal. Aí a gente falou, como assim? Então, ele falou, não, já analisei o crédito. Eu falo, todos eles já analisou o crédito. Então, realmente, a experiência dele, além na análise de crédito no agro,
às vezes poupa muito tempo e esforço, né, também do nosso time, assim. Então, a gente passou um tempo olhando o deal junto em casa diferente, né? E aí, às vezes, a gente batia o pipeline e falava, ó, tem esse deal aqui. Aí eu falei, eu conheço. Então, ele conhecia muito a empresa pelo nome. Cara, de conhecer, de saber a história, de saber o município. Não é esse município, é esse município aqui. Então, cara, tem muito conhecimento aqui. Vem pra cá também, vem se junta no time, né? E então, ele também tem uma capacidade de originação de ativo. Então, ele cobre o que seria análise de crédito e originação. A TT, ela cobre originação e estruturação, que é essa parte da bagagem de advogada dela. E eu já tinha feito de tudo. Então, então no final do dia, eu entro e vou fazendo todas essas partes. De verdade, assim, uma das coisas que a gente usa para poder ser ágil é modelo. Então, quando a gente aprende um setor ou ganha conhecimento, aprofunda dentro de um setor, a gente parametriza tudo para depois a próxima empresa que aparecer ser mais fácil de analisar, a seguinte mais fácil. Então, aí a gente vai ganhando uma certa bagagem, um monte de informação que a gente guarda, compila e analisa. Então, resulta em muita agilidade, né? Também, depois com o modelo, a gente consegue analisar um número muito maior de empresas num tempo curto. Acho que nesses 4 meses a gente conversou, acho que com mais de 160 empresas de 16 estados. Então, esse conhecimento da equipe e ter esses modelos facilita até nessas conversas em avaliar aí boas oportunidades. E tem uma coisa que a gente faz nessa linha de modelo, assim, que quem estudou estatística na faculdade vai lembrar que tem o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Então, a gente quer acertar tanto, ou a gente avalia e mede o cara que a gente acha ruim e na verdade é bom, e o cara que a gente acha bom e na verdade é ruim. Então a gente faz essa depuração de análise dos dois tipos de erro para poder tentar acertar o máximo possível. Legal. E a ideia do núcleo é realmente focar em crédito, só crédito, quais linhas de crédito, conta um pouco aí, o que vocês estão pensando? Tá. Eu vou te contar um pouco do sonho que eu tenho, tá? Então eu acho que o que dá para falar é que a gente começa com crédito, porque é o melhor jeito de começar no agro. Então, efetivamente, tem uma demanda de capital muito grande e tem pouco acesso ao mercado de capitais ainda. Então, por mais que você veja hoje um volume relevante de oferta, hoje eu acho que roda em torno de 30, 40 bi de CRA por ano. O Fiagro já deve estar num 6 bi mais ou menos de emissão, então já é bastante. E um produto que nasceu já tem menos de um ano, tem um ano completado agora, certinho, então já mostra a robustez que tem, mas tem muita demanda por capital, né? Então, e como as empresas às vezes não são tão arrumadas assim, o melhor jeito de você começar é por crédito, né? A gente também acredita que estruturas podem ganhar mais valor ao longo do tempo à medida que você vai arrumando. Então, a governança pra gente acaba sendo um negócio muito importante. E a gente entende e conversa com algumas empresas que falam, essa empresa vai ter um valor interessante lá no futuro, porque ela vai ser adquirida, porque ela tem potencial de ser levada à bolsa, ou de um private equity. Ou de juntar com uma outra, ou de adquirir uma outra empresa, pode ter todos esses movimentos ali. Então a gente vai ajudando e vai preparando, quer ajudar e preparar essas empresas para poder evoluir na esteira do mercado de capitais, que hoje ela faz um CRA específico, depois ela faz uma oferta 400 maior, que muito mais gente participa, depois ela evolui para poder ter uma injeção de capital de um private equity ou mesmo um IPO e assistir tudo isso. A gente tem um modelo até para poder identificar as empresas que são elegíveis para poder serem adquiridas nos próximos 3, 4 anos. Assim, eu não tinha dinheiro, eu já perdi 2, mas... E agora pensando aqui nessa página em branco, né? Que é a nova célula de vocês estão construindo tudo.
conta um pouco o que é processo de investimento e como é que cada um se encaixa nesse processo. Bom, eu vou começar pela minha parte, que é a originação. Então, a gente, como o Idalice comentou, gosta muito de originação própria, porque a gente tem duas coisas que a gente gosta de falar, e a originação própria, a estruturação própria. Acho que esse processo que a gente montou traduz muito isso, que é como a gente consegue perceber valor e construir valor. Quando a gente faz a originação própria, a gente realmente aprofunda os setores, né? Acho que um ponto, até dando um passo atrás, a gente gosta de falar que a gente tem um olhar bem criativo para o agronegócio e bem agnóstico. A gente não tem os setores de preferência, mas a gente tem uma visão bem ampla. Eu brinco que eu sou aquela pessoa que mais acredita que o agro é tudo. Então, tudo que é possível ali tá relacionado ao agro, a gente olha e pensa se é, claro, possível colocar nas estruturas de um CRA e de um FIAGRO, mas a gente gosta de pensar muito fora da caixa e ver o valor e estar em diferentes elos do setor e da cadeia. Então, normalmente, quando a gente fala agro, as pessoas pensam muito, o produtor rural. A gente olha o produtor, mas até o próprio produtor com um olhar também diferente. A gente gosta de olhar para produtores que estão ali em crescimento ou aumentando a produtividade, ou vão fazer operações, estruturas para isso. Então, a gente gosta muito de irrigação, é uma tese que a gente conversa muito. Então, a irrigação é uma forma que ele implementa a irrigação naquela área. Hoje, se ele produz ali, tem uma safra, com a irrigação ele vai passar para 2, até um pouco mais safras. E isso, só esse aumento de produtividade dele já paga ali a operação e a estrutura. Mas além de olhar o produtor, a gente olha toda a parte de insumos. Então, tanto os fabricantes de fertilizantes, de químicos, como também as revendas, distribuidoras. A parte de agroindústria, a gente gosta muito também de processamento de alimentos, de bebidas, e aí a gente gosta de coisas bem diferentes, né? A gente, por exemplo, olha muito, a gente adora o setor do vinho, falo que aí também a gente une o útil ao agradável, né? Então a gente consegue linkar as duas coisas, são vários setores. Agradável. Super agradável. É um setor que está crescendo bastante Muito. forte no Brasil. Assim, o nível, a qualidade de produto hoje aumentou. O Brasil está mais competitivo, né? Não só... Já sempre teve uma história boa, de espumante boa, mas agora tem uma história muito mais interessante de vários tipos de vinho. Então, tá bem interessante. E o consumo tem crescido, né? Então, a gente já chega no consumidor, mas então, além disso, a gente olha também para o varejo, toda a parte ali de supermercado, de food service, e tudo que eu falo que está em volta disso, que é a parte de serviços relacionados ao agro e tecnologia. E a gente gosta de olhar muito para esses setores com o olhar ali do cliente, do consumidor, do cliente, desses elos todos. Porque a tese principal que a gente trabalha é a tese de crescimento. A gente gosta de fazer operações, e aí tem a ver também com toda essa questão que ele fala de ajudar as empresas, né, com governança. Tudo isso leva a um crescimento. A gente gosta de pegar setores, pegar empresas em crescimento e que ajudar nesse crescimento, potencializar, ser o indutor desse crescimento da empresa e dos setores. E o consumidor, muitas vezes, ou o cliente, ele consegue passar essa visão de qual é ali a tendência, né? A gente fala no agro, tecnicamente a gente fala, é o conceito de produção puxada. Então, você vê, por exemplo, o setor de alimentação saudável em geral, mas assim, por exemplo, orgânicos, nuts, toda essa parte de frutas, são setores que têm tido um crescimento relevante. O consumidor tem buscado mais alimentos saudáveis nesse sentido, e aí a gente vê onde que a gente olha, então, com essa visão para trás, e vê onde que estão ali boas oportunidades para a gente ajudar e contribuir e acompanhar também depois desse crescimento. Então, a TT falou da parte de originação, que eu acho que é um dos pilares da célula de gestão agro, para poder falar como a gente constrói valor no que a gente está fazendo, né? Então, a partir daí também tem um desenho de falar como a gente potencializa essa estrutura. Então, aí vem... a gente tem lá um comitê de crédito que vai, no final do dia, ver se... o ativo elegível ele tem sustentação financeira. Eu gosto de dar dinheiro
para cara que ganha dinheiro com o nosso dinheiro. Então é para crescer. Esse é o bom cara, esse é o cara que vai ter gratidão, é o cara que vai pagar, é o cara que entendeu o valor do dinheiro e tá pagando desse jeito. Então, quando ela fala de irrigação, a própria geração de uma safra nova que o produtor tem, ele já faz o pagamento dessa conta. Então, fica bom para ele, fica bom para todo mundo essa parte. Então, e a gente tem... Depois desse comitê de crédito, a gente faz um processo de diligência. E a estrutura financeira está de pé, agora vamos ver se a estrutura legal está de pé, tem sustentação. Então, tem todo um processo de diligência e garantia. Tem um critério que a gente usa lá dentro para poder avaliar crédito, que é a combinação de valor esperado de perda. O valor esperado de perda é a probabilidade de perda, que a gente consegue através de um rating, versus o valor recuperável em caso de perda, que é o recovery value. Né? Então, quando a gente está toda vez discutindo crédito, a gente está discutindo probabilidade de perda. Depois, quando a gente vai discutir estrutura, a gente vai tentar maximizar, aumentar o recovery value para, se existir a chance de perda, como a gente captura mais recurso, como a gente paga a operação como um todo. Então, no final do dia, um recovery value de uma empresa, de um papel clean, deve ser uns 20%. Quando você monta uma estrutura de crédito estruturado, ela sobe para 80%, 90%, às vezes os próprios 100%. Assim, mesmo que der errado, quanto que eu recupero ali do que eu investi? Exatamente, exatamente. E aí só uma tecla SAP, gente, o clean aqui seria sem garantia, Sem certo? garantia, isso aí. Então, E aí depois que a gente fez o comitê de crédito, fez o comitê, a diligência ali. E aí a gente passa por um comitê de investimento que é ver o efeito daquele crédito no livro, no que é o todo do portfólio, né? Então, pode ser que aquele crédito tá bom, é interessante, mas o efeito dele no livro pode ser muito... Pode implicar numa concentração muito grande setorial. A gente gosta de ter diversificação, né, a gente gosta de ter diversificação setorial, né? Então, a gente gosta do setor de energia renovável. E aí, então a gente olha para o setor olhando tanto para etanol e açúcar, quanto para biodiesel, que é uma outra parte para poder fazer isso. Ou para PCH, que também consegue ser energia renovável dentro do agro. Então, ou solar, que também consegue ser, ou cogeração. Então, a gente tenta buscar mais coisas que além disso. Então, no final do dia, a gente também está olhando como a gente mitiga a exposição para um tema específico, né? Então, ou para um local, né? Uma região. Olha, como eu comentei, a gente falou com várias empresas de vários estados, porque a gente também acha que além do setor, essa questão de região, como agro, a gente fala muito de coisas específicas de clima, etc. Também é importante ter esse olhar. A gente, de fato, consegue mitigar riscos tendo essa visão. Exato. Então, eu assisti, acho que 2014, 2015, o efeito do El Niño na Bahia, né? Em produtor de soja, que estava expandindo fronteira e tudo isso. E aí eu falei, cara, o efeito consegue ser devastador quando tem El Niño aí, consegue ter seca brava quando você vai saindo mais de perto da serra que tem lá entre Tocantins e Bahia. Então eu falei, cara, mas dá para colocar irrigação e a gente resolve esse problema de seca. Então onde a gente olha, por exemplo, para poder fazer irrigação ali, onde a gente vai mais destravar valor para os caras. Então esse é um tema, né? Então quando a gente olha para fruta, né? Tem fruta em São Paulo, mas tem muita fruta ali no Nordeste, né? Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Bahia, Pernambuco. Então tem muita fruta por ali. Então tem muita coisa e tem muita fruta. Tem gente que vai adorar um capital diferente para poder fazer isso, tá acostumado com mais do mesmo ali. Então a gente olha. Assim, eu brinco, eu sou baiano, né? Eu brinco, cara, vamos tentar achar algum dia de farinha na Bahia. Isso é fácil de fazer. Esse estoque vai ser vendido com certeza, né? Então a gente também fica procurando bastante coisa diferente. Então depois que a gente mede o efeito do ativo
no portfólio, falar, não, então tá, então faz sentido, vamos seguir. E aí depois tem ferramentas de monitoramento que a gente também tem e é sistemático na maior parte do tempo. Assim, eu falei que naquela janela lá de trás, quando eu trabalhava com risco, eu consegui perder um volume de dinheiro com o Transbrasil, muito menos com o VASP, e não perdi nada com o Varig. Foi porque a gente foi desenvolvendo o sistema para poder fazer isso, e é um pouco disso que a gente acredita, que o sistema consegue ser preventivo de evitar que a gente tenha exposição no caso de que quando o evento de crédito aconteça. Então, a gente conseguir antecipar o evento de crédito e a gente consegue colocar alguns mitigadores que trava recebível, usa as garantias financeiras que a gente às vezes tem e para poder preservar no final do dia o capital que está alocado. Uma coisa que vocês falaram, cara, a gente tenta ser criativo, a gente tenta olhar vários estados, a gente tenta olhar vários setores, mas agora a pergunta contrária, né? O que vocês não fazem ou não pretendem fazer, né, no mundo do agro? Ó, eu vou falar para você que eu gosto da ideia de trabalhar mandatos, né? Então, com o mandato que a gente está pedindo hoje de trabalhar crescimento, eu não vou fazer turnaround de empresa. Eu não vou pegar a empresa que tá num processo mais de destruição de valor, vamos dizer assim, né? Tá numa descendente e alocar lá para poder tentar recuperar essa ideia. Não é essa, assim, efetivamente. O distressed. Então essa não é a proposta. Se tiver um produto lá na frente que tem esse caminho, porque o mercado deu isso, mas de verdade, se você me perguntar, eu vou falar, cara, se eu tô colocando dinheiro no cara ruim quando o mercado todo tá bom, imagina quando o mercado entrar no ciclo de baixa, eu acho que a gente vai ter mais problema. Então eu acho que tem coisa mais fácil, mais interessante para poder fazer. Então eu acho que o mandato que a gente pede hoje é para poder fazer growth, para poder fazer crescimento. Então, eu acho que essa é a tese que a gente quer colocar no ar e não vai ter outra coisa lá. A gente não vai tomar decisão de alocação em coisas que desrespeitem esse mandato. E aí é muito focado, que ele falou, nessa questão de crescimento do momento da empresa e não tanto em setor. A gente realmente avalia quais são os setores que estão em crescimento. E dentro desses setores que estão em crescimento, a gente também tenta escolher ali as melhores maçãs e tem toda a equipe e toda essa questão de modelos e essa capacidade que a gente tem de analisar muita coisa, ajuda a gente ter um histórico de dados muito interessante e conseguir comparar. Então a gente consegue comparar diversas empresas do mesmo setor para ter certeza, porque em alguns casos você tem ali um setor crescendo 30, se aquela empresa está crescendo 10, enquanto todo o setor está crescendo 30, peraí, pode estar com algum problema. Quando aquele setor voltar ali para crescer menos, essa empresa talvez não consiga ali se sustentar. Então, a gente faz essa análise muito de crescimento setorial e depois comparando cada... E ela não exagerou, tá? Tem setor crescendo 30, assim, dentro do agro, tá? E a gente gosta, fica olhando bastante esses. Mas pensando em tipos de estrutura, gente, quando vocês falaram assim, olha... Eu acho que a gente pode aproximar a renda fixa da renda variável usando os instrumentos de kicker, mas em termos de produto, quando você pensa num fundo e você pensa nos ativos investíveis desse fundo, vocês poderiam falar, olha, a gente pensa em olhar mais CRA, a gente pensa em olhar mais debênture, a gente pensa em olhar mais FDIC. Existe uma preferência por instrumento para traduzir as teses de investimento de vocês ou não? Eu acho que, assim... A gente se preparou para poder conseguir traduzir em geração de valor pro cara que a gente está ajudando, para a empresa que a gente está ajudando, né? Então, hoje a gente consegue fazer um CRA no preço muito baixo de custo pro cara como um todo. Então, e aí sustenta um CRA de 10 milhões consegue ficar de pé. Então não precisa... Na hora dele emitir, né? Na hora dele emitir. Então, todas as burocracias, então, em vez dele ir lá contratar sozinho uma securitizadora para poder fazer isso, eu falo, não, usa esse relacionamento que eu tenho aqui, que a gente tem um monte de operação que tá rodando, então ele tem um programa aqui que consegue cobrar muito mais barato para poder fazer isso. O custo, né? Isso. Do maior, então no final do dia,
a gente vai olhar muito para a solução inteira da empresa. E se a empresa precisar de um CRA, a gente ajuda a estruturar um CRA. Se a empresa precisar de um FDIC, a gente ajuda a fazer um FDIC, né? O nível de empresa que a gente tem hoje, a gente ainda não está olhando o debenture, mas eu nem sei se é o melhor instrumento para poder fazer hoje. Assim, a gente tem muito grau de liberdade hoje em CPR financeira. Acho que a legislação vai evoluir para poder permitir que o FIAGRO imobiliário coloque outros títulos que não CRA dentro das estruturas. Eu acho que vai ser uma evolução natural, porque eu acho que o regulador vai entender que isso implica em mais custo e no final do dia se você estiver pensando desse jeito ou tentar homogeneizar o crédito ou dar mais acesso a crédito, você tem que respeitar o que é a realidade daquele setor. E então não tem também um instrumento para poder falar, desse jeito que a gente faz aqui. Eu gosto de carteira pulverizada e eu vou falar, tem bastante coisa de carteira pulverizada em FDIC. Que vai ser pode ser FDIC puro, pode ser FIAGRO FDIC, mas estruturas de FDIC, né? Mas também tem CRA pulverizado, que é uma carteira pulverizada com um CRA por baixo ou por cima. Então, no final do dia, a solução a gente constrói junto, de tal sorte que a empresa que a gente está atendendo tá saindo satisfeita e a gente também está saindo satisfeito. Agora é só fazer uma pequena tecla SAP. O que seria, né, esse CRA pulverizado, crédito pulverizado, FDIC pulverizado? O que é esse crédito pulverizado no agro? Tá, então hoje, assim, a cadeia produtiva, ela tem inúmeros clientes, tá? Então vamos pegar um pedaço da cadeia que chama, sei lá, que eu acho que é mais simples de explicar, que é a cadeia de insumo. Então tem um revendedor de semente que ele vende semente para 100 produtores. Né? Então, esses 100 produtores, eles compram a semente e se comprometem a pagar no final da safra, porque é quando ele vai ter dinheiro. Então, no final da safra, ele colheu a cultura que ele plantou ali, negociou essa cultura, recebeu o dinheiro e está pronto para poder pagar o vendedor de semente. Então, funciona assim para semente, funciona assim para fertilizante, funciona assim para defensivo. Então essa é uma cadeia que depende muito, gera muito recebível. Então você pode montar estruturas que você adquire esses recebíveis e desconta eles com uma taxa de desconto, compra eles com uma taxa de desconto, e que no final do dia, quando vai chegar no final da safra, você recebe, o produtor paga você. Então é mais ou menos essa a ideia. Então pode ter um instrumento de cobrigação, que a gente fala, você é vendedor de semente, você tem que continuar acreditando e cobrando o cara lá. Então, se ele não pagar, você vai pagar, tá? Então, me ajuda a cobrar o cara lá para ele poder pagar. Então, às vezes tem estruturas de subordinação, que é, essa primeira camada aqui de perda, ela vai ficar na sua conta. Se superar esse volume de perda, aí tudo bem, aí esse risco é meu. Mas então, aí a gente vai criando alguns mecanismos de proteção aqui para poder fazer estruturas que a gente acredita que sejam robustas. E isso é carteira pulverizada. Mas, por exemplo, te contei de um pedaço que é cadeia de insumos. Esse é um negócio fácil de entender. Mas, por exemplo, hoje, quando eu tenho escoamento de produção do Centro-Oeste para o porto, a transportadora vai lá e recebe com 2, 3 dias, às vezes 7 dias, tá? Então ela recebe com 7 dias, ela tem que pagar o caminhoneiro com 2 dias. Então tem um gapzinho que é pequeno, então às vezes não dá para fazer alguma coisa. Quando o cara faz com 15 dias, aí já dá para poder fazer uma operação de descontar um negócio de 15 dias, um recebível de 15 dias. Então, mas quando o caminhão tá voltando, não é mais a trading que tá fazendo descer, é a empresa de fertilizante, que precisa de mais tempo para poder fazer o pagamento. Então ela já dá 40 dias. Então a volta do porto para o centro-oeste ali, a gente consegue pegar com uma estrutura de recebível, ou montando um produto de recebível que a gente está falando, cara, eu tô com o risco de uma empresa grande, renomada,
mas esse cara tá precisando de dinheiro aqui para poder antecipar esse recebível que ele vai receber só daqui 30, 40 dias, mas o caminhoneiro ele tá tendo que pagar hoje, amanhã. Então, no final do dia, tem um processo de inteligência que a gente vai construindo e vai tentando trazer solução pro agro que efetivamente se traduz em resultado pra gente também. E é uma otimização do processo todo. Exato. Acho que as cooperativas também são um bom exemplo, né? Que também elas acabam financiando toda a produção, com também insumos, sementes, e muitas vezes elas precisam aí do recurso, porque elas só recebem um produto depois final para vender. Numa gravação aqui de um podcast, quando a gente falou de agro também com outros 2 gestores, um dos gestores mencionou que não existe o agro da Faria Lima, né? Você tem que estar lá na originação, conhecendo o agro. O que você acha, Idalice? Principalmente você que já trabalhou gerindo outros ativos de renda fixa, que está a principal diferença entre operações que não são agro das operações agro que hoje vocês olham, conversam e monitoram? Olha, eu acho que tem bastante diferença. Eu acho que ele acertou quando ele falou que precisa estar lá na ponta e acompanhando o cara que está ali, né? Então, eu já vi produtor que realmente não conseguia pagar a conta, porque ele estava esperando colher 60 sacas e ele colheu 15 sacas, né? E aí, colhendo 15 sacas, ele falou, não vai ter dinheiro para todo mundo, esquece, não tem jeito, né? E aí ele olha quem que ele vai pagar que tá ali, normalmente ele prioriza, por exemplo, o cara que vai financiar a safra seguinte dele. Então ele vai lá na revenda que vendeu os insumos para ele, para poder... Ele paga ali para poder falar, mas você vai me vender pro ano que vem para poder colher e depois você vai poder negociar com todo mundo. Então, a gente tenta lá no final do dia, quando tá correndo um risco de produtor, tá com essa galera, por exemplo, que é uma galera que conhece bem o produtor, sabe se tá chovendo em determinada região, onde parou de chover. Então, esse cara, eu falo que você tem que estruturar igual banco e monitorar igual trading. Se você fizer isso, você tá operando super bem, porque no final do dia, a trading sabe aonde está começando a parar de chover, onde pode ter risco de colher menos e tudo isso, tá acompanhando. Então, esses players da cadeia, eles sabem monitorar muito bem. E assim, eles se mitigam muito bem. Então, eu acho que o melhor jeito que você tem para poder colocar estruturas que você consegue acreditar que vão performar bem no tempo, elas envolvem um pouco do conhecimento técnico da Faria Lima para poder estruturar uma operação assim, mas de controle e gestão dos operadores de campo. Eu acho que assim, as grandes tradings são os banqueiros de longa data dentro do setor. E a gente gosta, acho que, de monitorar também de perto, né? Acho que essa questão de você estar próximo, ir para o campo e até também visitar as empresas, a gente tem bota. Eu nasci lá, né, no interior, então gosto mais ainda, mas a gente fala que a gente tem que mesmo estar perto e isso é bom nessas 2 frentes, que são as 2 pontas, na originação e no monitoramento, porque estando lá é onde a gente consegue fazer a originação própria, que pra gente é algo que a gente enxerga muito valor, e também monitorar. Porque eu vou, faço visita, converso com a empresa, e tem coisas que você só vai ver se você for lá. Mesmo que a gente faça um call semanal, me mostra seu balanço, seus números, você não vai conseguir ver certos problemas se você não for lá. Então, ter esse relacionamento próximo, direto, ou com esses parceiros, com esses players da cadeia, ajudam muito também na parte de ali prevenir riscos, né? E originar, que também a gente fala, acaba criando relacionamento com as empresas, estando próximo, você origina novas operações daquela empresa ou de fornecedores daquela empresa, de parceiros, de todo o ecossistema ali dela. Eu imagino que vocês devem encontrar, enfim, N oportunidades de geração o tempo todo. O que são linhas de corte, assim? Então, tem que produzir no mínimo X milhões, ou tenho que ter um retorno esperado de X%. Como que é isso um pouco na hora de filtrar? Checklist de vocês, né? Dado que vocês modelam tudo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a gente entender a saúde financeira dele para poder falar, tem uma probabilidade de perda baixa? Tem um recovery value alto? Então, olhou isso aqui e acho que faz sentido a gente olhar. A gente fala que é muito rápido na análise, porque consegue dar um não muito rápido. O sim demora, o não vem rápido. Então, essa é a parte que acho que a gente consegue fazer bem.
né? E aí, assim, eu tenho um modelo para revenda, tenho um modelo para poder fazer revenda de curto prazo, modelo para poder fazer revenda de longo prazo. Eu tenho um modelo para só carteira sem revenda. Eu tenho um modelo para... Que é revenda? Revenda é o vendedor de insumo. E a gente chama de revenda, mas ele vende insumo. Eu não tenho nada do agro. Desculpa. Dessa mesa. Então, a gente falou, eu descrevi agora para vocês agora do vendedor de insumo. Às vezes ele vende uma coisa só, semente, às vezes ele vende as 3 coisas: defensivo, semente e fertilizante. Então, ele é o intermediário, né? Ele recebe ali do fabricante da indústria e distribui para os produtores ou para outros. Aí a gente tem modelo para usina. Aí a gente tem modelo para fornecedor de usina, né? Então, é desse jeito que a gente consegue analisar com velocidade. Porque se a gente deixar para poder fazer uma análise técnica, caso a caso e tudo isso, assim, às vezes você vai patinar na mesma coisa. Então, usar modelo facilita muito esse processo. Mas é muito mais modelos por setores, né, e cadeias do que, por exemplo, o tamanho da empresa. Tá bom. Que não quer dizer que às vezes a empresa é uma empresa menor. A gente, claro, vai fazer uma operação compatível com o tamanho dela. A gente vai olhar a saúde financeira dela, mas a gente não tem aquilo assim, precisa ser a partir do size tal, porque a gente acha que aí a gente pode perder essas boas oportunidades que a gente gosta de levar a governança, de acompanhar o crescimento e depois de ter esses kickers aí dessas empresas que a gente consegue... É isso aí, mas grandes números, eu acho que a gente vai olhar... a gente olhou em empresas, conversou com empresas que faturam entre 50 milhões e 3 bilhões. Então tem uma gama bastante grande aí para poder fazer. 50 milhões faz sentido? À primeira vista não, mas assim, no mercado que tem um crescimento alto, que subiu muito rápido. Por exemplo, tem um cara que eu olhei em 2019, ele estava com 50 milhões de faturamento. Eu falei, cara, não consigo fazer nada ainda, mas fica perto. A gente está em 2022, ele tá batendo 1 bi de faturamento. Falei, agora a gente vai fazer, cara. Então a gente não dispensa o cara porque ele é pequeno, a gente acompanha, ajuda. Não vou conseguir fazer coisa com você, mas assim, liga para fulano de tal, ou procura Beltrano, ou no final do dia, faz isso, que é legal. Por exemplo, tava batendo papo com um cara muito curioso, ele foi pro Acre, e criar frango. Ele foi pro Acre criar frango ali, e aí ele viu a população ribeirinha ali, e que a galera derrubava a árvore para poder completar o orçamento do mês ali. Ele falou, não, faz o seguinte, vou te dar os pintinhos aqui, você cerca aí, não deixa ninguém derrubar a árvore, mas não. Você vai criar esses pintinhos aí. A TT chama esse de projeto Galinha Feliz. Muito bom. Galinha solta, né? Eu falei, o projeto mais ESG. Eu falei, esse é ESG de verdade. É com bem-estar e tudo isso. E aí no final do dia, ele tá crescendo, já tá faturando. Hoje ele já tá faturando uns 200 milhões. Então ele já ganhou musculatura, mas com uma ideia de um negócio que você fala, cara, que sacada, assim, né? Então, ele trouxe dignidade para as famílias, então ninguém mais derruba a árvore, né? Já tem uma previsibilidade de geração de caixa ali, porque ele tem... A família faz a conta, tô com não sei quantas galinhas aqui, então esse processo que ele vai fazendo, esse processo ali, vai colocando. Nossa, super interessante mesmo, assim. Realmente o agro é tudo, segundo a TT. Eu gostei dessa definição. Gente, pensando aqui, para a gente fechar, né, esse bloco de falar um pouco de filosofia de investimentos, falar um pouco de processo de análise, hoje, quando a gente pensa na célula de vocês, como é que é feito o monitoramento, né? Você tem um ativo de crédito no mercado high grade, você vai ver rating, você tem cobertura de outras corretoras, você tem seu processo interno, mas de fato, esses produtos de originação própria, eles são extremamente, né, tailor-made, feito para uma pessoa que está solicitando ou poucas pessoas naquele ecossistema. Então, o que é monitoramento de vocês? Vocês monitoram garantia? Vocês monitoram indicadores? O que é a temperatura de se um crédito está indo bem ou um crédito está indo mal? Eu acho que para poder monitorar e acompanhar esse tipo de crédito, a gente precisa estar com o termômetro na água há muito mais tempo.
né? Então você está com o termômetro na água o tempo todo para poder... Microvariação de temperatura pode ser algum sinal de mudança de comportamento. Então, a gente tem nas originações próprias que a gente faz o compromisso do cara a abrir informação frequentemente. A cada 3 meses ele está mandando informação para a gente, me manda aqui faturamento, atualização do endividamento, a sua performance de carteira. Quando a gente monta estruturas de carteira, tem monitoramento dos indicadores da carteira. Quanto tempo está pago em dia, quanto tempo atrasou, se atrasou, quanto ele teve que recomprar. Todas essas estruturas são veículos, são ferramentas de controle que a gente implementa. Então, às vezes a gente pede, você vai passar o seu faturamento agora nessa conta, que a gente vai assistir tudo para poder ver se derrapa, se não derrapa, como está esse negócio. Então, você vai fazer determinada coisa. E a gente tem esse compromisso de falar, você tem que aumentar o seu nível de governança. Então, vamos lá, quem você vai contratar para poder fazer auditoria agora na sua empresa? Que agora você tem que fazer auditoria, você sabe disso, né? Então tá, eu vou te ajudar. Vai ser, procura esse fulano aqui para poder fazer tal coisa. Então, a gente consegue, na cadeia de insumo, por exemplo, a gente consegue inferir o recebimento dele pela carteira que ele tem lá, que às vezes ele cede um pedacinho da carteira dele lá, mas ele manda a informação do todo. Então eu consigo ver, monitorar real time a inadimplência que ele tem na carteira dele ali, de tudo que está acontecendo. Então isso pra gente é muito importante e a gente conseguiu metrificar muito dessas coisas para poder conseguir acompanhar e ter o termômetro na água o tempo todo ali. Além disso, ter todo esse relacionamento de estar lá e de falar, não, mas e aí, choveu por aí? Como tá? Não, como... E aí, olha, sei lá, formação de preço de soja, por exemplo, eu não sei se alguém já contou isso aqui, mas é interessante de saber. É o preço de Chicago, mais menos o custo de transporte, então o custo logístico. Então o Brasil é muito produtivo, mas o custo logístico diminui o preço que está ali. E mais um negócio que se chama Basis, que é o prêmio de oferta e demanda regional, interno com mercado interno com mercado externo. Então, às vezes, naquela região tem muita demanda de milho, por exemplo, está acontecendo hoje no Centro-Oeste, ali com um monte de usina de etanol de milho, aumentou o Basis, que aí no final do dia tem mais prêmio para o cara comprar e deixar a produção lá, não fazer o escoamento dela. Então, é um negócio bastante interessante de acompanhar também, porque você está vendo o efeito de oferta e demanda em cada micro-região. Então é um negócio interessante de olhar também. Gente, eu acho que aqui passando, a gente falou bastante da estratégia e filosofia de vocês. Obviamente, é uma célula que acabou de nascer, né? Então, a gente vai falar menos de produto e muito mais de processo. Mas agora a gente chegou no nosso momento favorito, né, Nath? Que é o momento Marília Gabriela. Para começar, TT, eu ia te perguntar, você está lendo algum livro atualmente? Se sim, recomendaria pra gente? Eu tô lendo um livro, também unido útil ao agradável. Eu tô lendo um livro que chama Os Segredos do Vinho, que é um livro que conta toda a história do vinho, o processo, e aí como a gente gosta desse setor. E eu também fiz recente vários cursos de vinho. Eu falei, vou juntar, vou unir, aí eu tô estudando mais a fundo esse tema. Aliás, acho que todas as minhas últimas leituras, fora as leituras, eu digo, de trabalho, foram aí relacionadas a esse setor. E indico muito. Os Segredos do Vinho. Os Segredos do Vinho. Nossa, vou comprar. Eu vou ficar devendo. Depois eu passo o nome, eu vou ficar devendo do autor, que agora de cabeça eu não lembro. E você, Dalice? Eu tô com 2 aí olhando. Eu tô lendo um que chama Todo Mundo Mente. Não sei se vocês já tiveram chance de ver. É Stefan Davidowitz. Ele tem uma pesquisa muito interessante. Ele era analista de dados, engenheiro de dados da Google. Então, ele fala que você pode mentir para qualquer pesquisa, mas ninguém mente pro buscador, né? Porque você não mente para a internet. Então, a análise de Big Data que tem ali é bastante importante para poder pegar, capturar informação melhor, vai te trazer muito mais acurácia, muito mais assertividade na análise de informação a partir dessa análise. Então, e eu tô lendo um outro livro que é o Mercado de Carbono e Sustentabilidade, que a gente acredita muito nesse mercado. Eu tô
E acho que tá E bem é no agro, time. crédito de carbono. Não passa nada. Então, de verdade, assim, eu sou um entusiasta do mercado de crédito de carbono. Eu acho que ele tá, assim, avançando a passos largos, assim. Mesmo que tenha ficado um pouquinho negligenciado, e não foi só Brasil, acho que o mundo negligenciou ele nos últimos, entre 2015 e 2020, mais ou menos. A galera acordou, entendeu que esse é um tema que é urgente, que é para hoje, e que a gente tem que fazer alguma coisa hoje, entender o jeito de fazer. Acho que tá muito mais interessante quando você começa a trabalhar com incentivo e prêmio para quem faz isso do que penalidade, multa, porque as pessoas tentam fugir desse negócio. Então, é o capitalismo sendo o capitalismo bem sucedido, né? Com sustentabilidade, com impacto. E esse livro é da Natasha Trenempó. Então, assim, eu já li alguns livros de crédito de carbono. A gente bateu papo com alguns caras de crédito de carbono também, algumas empresas já com crédito de carbono. E tem coisa interessante, vai ter novidade aí também. Ah, que legal. Parte. E pensando assim, a gente acabou de contratar alguém lá dentro do research da XP, que agora vai começar a acompanhar o agro. O que vocês dariam, assim, de lição, de aprendizado, já que vocês tiveram, pra pessoa não sair do zero, assim, né? Que é bem relevante. Olha, eu acho que se a pessoa se dispuser a ouvir um pouco a cadeia, vai aprender bastante coisa e vai aprender rápido, né? Então, faz todo sentido você ouvir quem está na ponta produzindo ali ou atuando em determinada etapa, porque você vai sentir onde é o gargalo, vai sentir de verdade onde é o risco, qual que é o tipo de risco e como você pode controlar e mitigar. Então, e eu acho que você vai ganhar tempo se você fizer um negócio que a gente gosta de fazer lá, que é análise top-down. Então você vai de cima para baixo, aprende bem esse setor, você vai falar com 2, 3, 5, depois os outros 20 que vierem vão ser muito mais simples de entender. Você já sabe quais são as perguntas que pegam. Exato, então acaba sendo muito mais rápido de entender. Então, às vezes, hoje tem produtor que liga para mim e ele só fala aonde ele tá e o tamanho da área dele. E o restante a gente já consegue dizer como ele tá ou não e todo esse processo. Realmente você acha que se dispor a conhecer mesmo, Isso. né? Porque as pessoas às vezes têm a impressão que o agro é muito homogêneo. O agro. E aí as pessoas pensam em grãos. É muito heterogêneo. Você tem uma imensidão de cadeias produtivas e cada uma é muito peculiar. Cada uma tem a sua sazonalidade, o seu ciclo. E não adianta você querer exigir a mesma coisa para cadeias diferentes. Então, acho que você está disposto a escutar, a conhecer, a estar próximo e realmente ter esse relacionamento com o setor e entender também a linguagem do setor, porque não adianta a gente chegar lá com a linguagem Ali Faria Lima, é difícil, o agro Se eu falar Kicker lá no interior, o cara vai me bater, vai achar que eu quero a casa dele, sei lá, coisa assim. Então é realmente entender, tá próximo e, assim, aprender com quem tá lá, né? E aí é uma relação realmente de ganha-ganha. A gente aprende com quem tá lá e leva o conhecimento que a gente tem aqui para ajudar e potencializar o negócio deles. Gente, pensa num investidor, a Carol ou a Nath ou as pessoas que trabalham com a gente querem se expor a agro, né? Seja CRA, seja um FIAGRO, enfim. O que vocês dariam de checklist que o investidor deveria fazer antes de investir no setor agro? Eu acho que tem algumas coisas interessantes para poder fazer, né? Primeiro acho que a primeira pergunta que você tem que fazer é: tem risco de clima? Porque esse é o risco imponderável. É aquele que você não controla e se existir algum evento de clima, o setor vai sofrer. Então, às vezes tem seca, às vezes tem chuva demais. Então, ideal é você estar com um risco de clima controlado. Então, eu gosto bastante da ideia de sair um pouco da produção propriamente ali, que você tem um risco de clima alto, e vai para as outras etapas da cadeia que você tem um efeito de clima muito,
muito menor. Por exemplo, a gente olha e a gente pensa, quando pensa portfólio, desse jeito um pouco, para poder falar, ó, vamos olhar um porto. Porto consegue, dá para chamar de agro. Então a gente tem a criativa. O que não é agro? Não é agro, é a próxima pergunta. Mas ali tem escoamento. Então toda a produção já tá pronta, já vai passar por lá, vai só escoar ali. Então não tem um risco de clima. Então eu acho que ter essa parte porque isso é o que é diferente de todos os outros, de todas as outras classes de ativo. Tem uma variável nova aqui que é clima e que pode afetar a capacidade de pagamento, sim, né? E o segundo, eu acho que se você procurar empresa com nível de governança muito alto, talvez você deixe passar boas oportunidades. Então também tem que ter, talvez, dar mais grau de liberdade, não ser tão rigoroso com o tipo de informação que vem, mas esperar que ela evolua e que melhore no tempo faz sentido, né? E eu acho que terceiro é entender como controla risco. Então, que é acompanhar e de verdade, assim, e aí vale para tudo quanto é tipo de estrutura como um todo, assim, né? Eu, como operador, eu já ganhei e perdi dinheiro com frequência. E aí, perder dinheiro com o que não era meu mandato era um negócio que não era admissível. Então, se perder dinheiro com o que você foi contratado para poder fazer, tá bom, é parte do processo. Você vai ganhar aqui, você vai perder aqui, você vai no final do dia criar elemento, criar um sistema que você ganha mais do que perde, ou quando você ganha, você ganha mais do que quanto você perde. Então é um pouco disso que faz parte do processo de investimento. Não dá para acertar tudo, mas você vai ser consistente se você acertar mais, ou quando acertar numa amplitude maior, né? Mas você perder dinheiro com o que não é o seu mandato, e aí é um negócio, por exemplo, eu falo direto pro produtor. Não, tá bom, você pode correr o risco do preço da soja, que é seu mandato, mas não corre o risco do dólar, que esse não é o seu mandato, aí é outra história. Então a gente tenta ajudar eles nessa parte para poder falar, não, isso aqui não faz parte. Então eu acho que eu daria essa dica. E pensando no impacto na vida de vocês, quem foram as pessoas que tiveram mais impacto? Pode ser pessoal, profissional? Bom, profissional, acho que eu tenho 3 pessoas. Profissional / pessoal, né? Acho que na minha vida tá difícil separar o agro, tá nas duas coisas. Acho que primeiro, meu pai, obviamente, né? Produtor desde sempre. Então, desde novinha ali, eu fui a primeira filha. Então, assim, a filha, sabe? Filha mulher, mas que o pai falava assim, não, vai torcer pro time que eu quero, vai pra fazenda comigo. Então, eu sempre acompanhei, pequenininha, bastante ele. Aí, óbvio, aprendi muito do dia a dia, das dificuldades ali do setor. E sempre admirei, né? Querendo ou não, toda a minha vida, a minha trajetória, tudo que eu conquistei veio do agro. Em segundo lugar, a minha tia, como eu contei pra vocês, foi ela que me deu ali um coice que me fez cair e tá aqui no agro. E acho que terceiro, o Gustavo Junqueira, que foi o secretário, que foi ele, acho que o responsável ali pelo meu mestrado no agronegócio, na secretaria, e foi, assim, uma pessoa aí fantástica também, que me fez aprender muito e me deu essa oportunidade. Eu vou dividir um pouquinho essa pergunta também. Eu acho que, assim, eu acho que o Johan foi um cara que me ensinou modelagem. E eu não sabia de verdade quanto eu ia usar isso, mas de que hoje eu percebo que... E agradeço, o cara me ensinou muito desse negócio. Eu tava fazendo modelo em 2003, 2004, 2005. Eu já tava fazendo esse negócio e eu percebo que quão valioso é isso. Eu vou ter que aprender a fazer modelagem. E depois eu acho que eu aprendi muito em tomada de decisão, em tomada de risco. Seja freando ou acelerando, isso, né? Isso. Aí acelerando, que é mais difícil do que freando, assim, porque é fácil falar não, né? E quando você tá na mesa de negócio, você tá construindo sim, quer achar o jeito de fazer o negócio, né? Eu trabalhei com pessoas muito boas, assim, né? O Alfredo e o Júlio, que tocavam a tesouraria do Bradesco à época, assim, eram caras que ensinavam muito e tinha uma velocidade de pensamento muito rápida.
o Alfredo, ele tava comprado agora, e dava 10 minutos, ele tava vendido. E eu falei, cara, como você ganha esse dinheiro desse jeito, assim, mudando de... Cara, tem que respeitar e ser humilde, tem que perceber quando tá errado pra poder não arder. Então, aprendi muito ali. Eu acho que de agro aprendi muito com o Moacir. O Moacir foi um cara bastante interessante, me ensinou bastante coisa do setor ali. Eu acho que estar junto com essa galera me fez perceber bastante oportunidade dentro do agronegócio. E eu acho que tem mais alguns, assim. Eu acho que o Salim, dentro do governo, me ensinou um montão, assim. A inspiração e a tenacidade do PG me ensinou e me inspirou muito. Eu achei, assim, a gente tinha reunião toda semana ali, então... não, agora ele vai sair. Agora ele vai sair. Não, isso. Não, ficou. Não, agora não vai aguentar. Não, aguentou. Então, de verdade. Então, assim, a gente que sabe dos bastidores e que assistia as reuniões fechadas ali, então fala que não, agora acho que vai dar algum barulho aí. Não passou, ficou. Então era bem curioso, assim. Então, e eu acho que agora, eu confesso que eu tô aprendendo bastante, tô admirando bastante o Walter lá da ZQuest, assim, que tem uma habilidade fenomenal de construir negócio. E eu tô admirando muito isso nele, assim, tá sendo minha mais nova admiração, vai. Sensacional, gente. Uma pergunta, assim, para finalizar nosso programa hoje. Quem vocês gostariam de ver no próximo Outliers? E aí não precisa se limitar a uma casa, podem citar outras. Ia ser muito legal se você trouxesse para cá mais gente do espectro de alternativos. Eu acho que é um mercado que vai crescer bastante. Eu acho que vocês são ótimos vetores de conhecimento para poder levar para as pessoas esse conhecimento e de verdade, assim, hoje estão se formando os produtos que vão ganhar dinheiro nos próximos 10, 20 anos aí, porque o setor está crescendo bastante, né? Então, não precisa ser exclusivamente do agro. Eu acho que a gente falou de outros setores aqui que também estão oferecendo um crescimento bastante interessante. Eu acho que tem várias teses de infraestrutura aí que são robustas e que valem a pena ser ouvidas. Tem tese de tecnologia também, que é um mercado que deu uma bagunçada aí por conta dessa correção de valuation, mas que os negócios continuam acontecendo, as estruturas continuam rodando e que tem valor. Então eu acho que trazer esse conhecimento para a ponta, para quem está ouvindo aqui o Outliers, vai ser extremamente valioso. Então, eu acho que você... Injusto se eu falar uma casa só, mas então, eu falando um tema, eu acho que você consegue selecionar as casas. Traz gente para poder falar alternativo, nem que você faça um mesão, põe todo mundo para poder falar esse alternativo, aí vai ser divertido. E você, TT? Difícil essa, hein? Mas acho que eu vou falar mais então no agro. Acho que no agro talvez seria interessante ter também uma conversa de duas pessoas diferentes, uma que realmente que também esteja mais no mercado financeiro e alguém ali mais da ponta do agro, que eu acho que é legal para quem está assistindo ter essa visão de quem está ali no dia a dia operando realmente aí o agronegócio na ponta. E dessa ponta do agro, teria alguém? Tem várias pessoas, difícil eu falar uma. Depois vocês passam uma lista. Vamos passar aqui uma lista por WhatsApp. Tá bom, a gente passa essa lista então. TT conhece todo mundo do agro. Ela tá falando, é que ela ficou com medo de se comprometer, de falar, caramba, fulano, não lembrei de fulano, não lembrei de entrando. Então ela vai ter que ajudar a gente. Igual a lista de casamento, sabe? Exatamente. Depois o pessoal fica chateado, não dá, mas tem bastante gente que seria muito, muito interessante. Combinado, vamos, a gente vai. Gente, queria primeiro agradecer a participação de vocês. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Célula Agro ou a ZQuest como um todo, vocês têm rede social, tem site? Sim, a gente tem os canais da ZQuest para poder falar do agro e também dos outros produtos da casa. Acho que o site, LinkedIn, Instagram. Site, LinkedIn, Instagram. A galera é bastante ativa de comunicação. A gente é bastante ativo de comunicação. E é isso, eu acho que vem novidade por aí e a gente tá bastante empolgado com o que a gente tá fazendo. Tá bom.
Gente, para quem quiser acompanhar toda a rotina de gravação do Outliers, é só me procurar em @RSO_Carolina. Natália, com th.d.sa. Foi um prazer, gente, ter vocês com a gente para falar de agro. Adoramos. Muito bom. E agora eu sei que tudo agora é agro, né? Isso aí. Conversa mais meia hora que eu tentei, que você vai ver. Eu te convenço totalmente, completamente. Mas nós que agradecemos, acho que foi um prazer. Muito obrigada pela oportunidade, por esse bate-papo com vocês. E fiquei feliz que as mulheres hoje são maioria. Tá vendo? É verdade. As mulheres são sempre maioria. Assim, acho que agora tá começando a respeitar de verdade o tamanho e a proporção que tem. Mas assim, eu fiquei bastante feliz de estar com vocês aqui e muito obrigado, vocês todas. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Tchau, tchau. Tchau.